E o nosso textuário está em João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. No grego, kagoerotsoton patera ke alon parakleton, docenimin. Ina menemefi imoniston eona. Aqui a gente vai destacar três palavras importantes. Erotso, alon parakleton. Aqui eu disse que ia comentar o pronome demonstrativo allos mais para frente, vou comentar aqui agora. E eona. Antes de entrar aqui no comentário, uma nota de curiosidade. No grego bíblico, a gente tem dois termos para o ato de pedir, de pedir alguma coisa, de orar, de fazer um rogo. É erotso e deome. Deome não aparece aqui no textuário, mas erotso aparece. Qual que é a diferença? A diferença é que erotso significa o ato de pedir, de rogar e de interrogar, mas ele revela a relação entre duas pessoas que estão no mesmo nível. Não tem relação de hierarquia quando esse termo erotso é usado. Então, ele não é uma humilhação, não é um rogo, como é o caso de Delme. Delme é um pedido de uma pessoa que está em nível inferior para uma pessoa que está no nível superior. Então, por exemplo, quando aquele cego, quando o coxo, quando os dois cegos rogam a Jesus, quando qualquer pessoa na Bíblia chegava para rogar a Jesus um milagre na sua vida, ali tem a conotação de Delme. É um pedido de alguém que está em nível inferior. Mas erotso aqui, e eu rogarei ao Pai, esse rogar aqui é erotso. Então, erotso indica que quem está pedindo está no mesmo nível de quem está ouvindo o pedido. Essa é a relação entre Jesus e o Pai, entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira. Eles estão no mesmo nível. Queridos, é por isso que vale a pena a investigação na etimologia, né? E a gente viu aqui como que o grego é importante, né? Mostrando esses dois termos. E Jesus fez questão de usar o termo que coloca ele em pé de igualdade com o Pai, que é o grego erotson. É mais em tom de conversa. É mais em tom de pergunta, e não de rogo, e não de pedido humilhado, como é o caso de Delme. Então essa curiosidade aqui no textual já vale muito a pena, né? Não deixou o like ainda? Vale a pena então deixar, não vale? Clica agora para você não esquecer e nos ajudar. E eu disse que ia explicar o termo outro consolador. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Rogarei, já expliquei, né? E agora o termo outro. O grego traz duas palavras, dois termos para outro. É allos e héteros. Hétero é outro diferente e allos é outro igual. E o termo que aparece aqui é allos paráclitos, outro consolador. Outro, então, da mesma natureza, da mesma essência, do mesmo tipo. Para vocês entenderem, aqui a gente tem héteros. São duas coisas, mas uma diferente da outra. A Bíblia e a revista. Se fosse duas revistas, era allos. Seriam duas revistas idênticas. Se fossem duas Bíblias, seria allos. Para você entender a conotação, sentido de allos paráclitos, de outro consolador. Quando Jesus diz que vai enviar o Espírito Santo, então, ele está dizendo, por inferência do texto, ele está dizendo que o Espírito Santo é pessoa, é pessoal, não é uma força ativa. Porque ele diz, eu vos enviarei allos paráclitos, outro consolador, outro igual, é da mesma natureza, da mesma essência, com a mesma capacidade, com a mesma divindade. Então, o termo allos aqui é extremamente importante. Allos é importante, revela que esse outro, além de ser pessoal, é idêntico àquele que o está enviando, né? Que disse que enviaria. E o termo que se segue, que é parácliton, também revela como pessoa, porque é traduzido como consolador, como advogado e como auxiliador. Uma força ativa não faz isso. Uma força impessoal não faz isso, né? Tem que ser pessoa para ter essas qualidades, para ser consolador, para ser advogado. O advogado é uma pessoa ativa, que defende, que se coloca no lugar da outra pessoa, que sente empatia pela outra pessoa.
que age, que fala pela outra pessoa. Então, meus irmãos, muito importante, né? O termo paráclitos vem da junção de dois termos. Para, que é estar ao lado de, e kaleo, que significa aquele que é chamado. Então, parácliton é aquele que é chamado para estar ao lado de outra pessoa. É por isso que se traduz como advogado, mas isso era só no grego antigo, no grego bíblico. O termo para advogado hoje em dia é outro termo. Inclusive, vou deixar aqui para vocês na nota do blog como uma curiosidade, tá bom? Paráclitos, então, é só termo bíblico, é do grego antigo. Hoje em dia, o termo moderno para advogado é dikígoros. Diki significa justiça, significa processo, e agórevo significa falar em público. Então, o dikígoros é aquele que fala em público, é aquele que fala em nome da justiça, é aquele que defende alguém. Esse termo é usado hoje em dia, modernamente, para advogado. Mais uma curiosidadezinha, vou deixar tudo no blog lá para vocês. Se for de defesa, é sinígoros. E se for de acusação, é catígoros. Vale a pena essa curiosidade, sim, meus irmãos. Sem exagero, né? Vale a pena por quê? Porque o diabo ele é chamado nas escrituras gregas de catígoros. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, se você quiser entender melhor o termo. O diabo, o acusador. Se você estiver lendo no blog, igual eu, o link está aqui na tela. Só clicar já vai abrir o vídeo para você. Enquanto você lê, você assiste. 5 minutinhos. E a última palavra que nós vamos avaliar aqui no texto áureo é eona. Eona significa sempre. Significa eternidade. Significa uma era. Deriva de ei, que significa sempre. Isso aqui revela a natureza eterna da terceira pessoa da Trindade. Estará convosco para sempre. Alguém pode argumentar, não sei se de repente eu posso até estar provocando esse tipo de pensamento, talvez ninguém pensou nisso, mas vai que pensou, né? Como assim estará convosco para sempre se a gente é mortal? É que ele vai estar conosco durante toda a caminhada da nossa vida. A gente vai passar dessa vida, se passar salvo, vai para a eternidade. E ele vai continuar conosco na eternidade. Então está muito certo aqui o termo eona. Ele estará conosco para sempre. Eternamente, porque ele estará conosco aqui nessa vida e quando a gente morrer, continuará conosco. Então, a presença garantida para sempre é o termo eona do grego.